Tem uma coisa curiosa nas novelas dos anos 80. Elas não tinham apenas músicas, elas tinham canções que viravam memória coletiva. Às vezes, a gente não lembra exatamente da história inteira, não lembra todos os personagens. Mas a música a gente reconhece na hora. Bastava começar a abertura e pronto, alguém na casa já falava: "Psiu, começa agora!" Era a televisão de tubo ligada na sala, o barulho da cozinha, alguém passando café e, de repente, aquela música anunciando que a novela estava começando. E as novelas dos anos 80 tinham uma coisa especial. A trilha sonora virava praticamente mais um personagem da história. Era assim, veja se você concorda comigo. Você ouvia alguns segundos da música e imediatamente já lembrava da cena romântica. Já vinha aquele casal romântico na cabeça, o casal caminhando na praia, a personagem olhando pela janela, o vilão planejando algo. Naquela época, a trilha não era só fundo musical. Ela era o coração emocional da novela. Muitas vezes, a música fazia tanto sucesso quanto a própria história. Quando a música apresentava a novela, antes mesmo do primeiro capítulo começar, já nas chamadas para a novela, a gente já via escutando as músicas, conhecendo os personagens, e quando a gente via a abertura da novela pela primeira vez, se a música escolhida fosse certa, não tinha como. Aquilo grudava. No outro dia, a gente já estava cantando e não via a hora de sair os famosos LPs, nacional e internacional. Algumas aberturas e trilhas viraram praticamente patrimônio da televisão. Às vezes acontecia um pouco diferente. A gente lembra da abertura, as cenas, a arte, mas acaba confundindo a música de abertura. É o caso de Roque Santeiro, de 1985, por exemplo. Você lembra da música de abertura? Conta pra gente nos comentários. Ou a primeira música que você lembra da novela é a famosa Dona, de Roupa Nova. E junto com a música vinha aquela figura exagerada, cheia de charme, dizendo que era a viúva que foi sem nunca ter sido. E claro, tinha ele, Sinhozinho Malta. Chapéu, bigode, jeito mandão e o bordão que o Brasil inteiro repetia. Tô certo ou tô errado? Aliás, os anos 80 foram uma época em que as novelas criavam personagens tão marcantes que pareciam gente da nossa própria cidade. E algumas histórias simplesmente pararam o país. Como aconteceu com Vale Tudo, uma novela que discutia ética, ambição, honestidade e que deixou uma pergunta que virou parte da cultura brasileira. Quem matou Odete Roitman? A personagem Odete Roitman era daquelas vilãs elegantes, frias, que a gente odiava, mas não conseguia parar de assistir. Hoje, depois de remake e nova trilha sonora, a gente sabe direitinho quem foi. E quando começava a abertura ao som de Brasil, já dava aquele arrepio. Não era simplesmente uma trilha de novela, uma música de abertura. Era praticamente um manifesto. Enquanto a frase poderosa ecoava "Brasil, mostra a tua cara", o público já entendia que aquela novela vinha com crítica social pesada. Mas os anos 80 também tinham novelas que misturavam drama com muito humor. Junto com as trilhas, vinham cenas icônicas. Aquela cena que a gente não esquece. Vocês lembram da batalha de comida em Guerra dos Sexos? Quem viveu aquela época provavelmente lembra da famosa cena de briga no café da manhã, quando a discussão vira uma verdadeira guerra de comida. Cena que até hoje é lembrada como uma das mais engraçadas da televisão brasileira. Ou da revelação sobre o falso herói em Roque Santeiro. Ou a ascensão de Sassá Mutema em O Salvador da Pátria. As disputas e guerras de tesoura no mundo da moda em Tititi. Uma disputa divertida entre estilistas, cheia de exageros, rivalidade e muito humor. Era a época das ombreiras gigantes, dos cabelos armados com laquê e das roupas coloridas que hoje parecem exageradas, mas que naquela época eram pura tendência. E tinha também novelas que misturavam drama familiar com romances intensos, como o Corpo a Corpo, ou então Selva de Pedra. Histórias cheias de conflitos, segredos e personagens fortes. Nos anos 80 também tinha espaço para aberturas ousadas. E uma das mais lembradas é a de Tieta. A música Tieta embalava imagens inspiradas na arte brasileira. Figuras femininas, elementos da natureza,
cores quentes do Nordeste, era uma abertura cheia de sensualidade e simbolismo, e combinava perfeitamente com a história da personagem Tieta, que voltava à cidade para virar tudo de cabeça para baixo. E claro, não dá para esquecer das novelas que conquistaram o público jovem, como Top Model. Praia, romance, juventude e uma trilha sonora que tocava direto nas rádios. Mas as novelas dos anos 80 não ficaram marcadas só pelas histórias. Tinha uma regra não escrita nas novelas dos anos 80, todo casal marcante tinha sua música, e bastava começar a tocar que o público já sabia que vinha a cena romântica. Um exemplo clássico vem de Baila Comigo. A trilha romântica com Desesperar Jamais virou praticamente um símbolo das cenas mais emocionantes da novela. Já em Tititi, a trilha misturava pop, romantismo e aquele clima divertido da moda. Mas talvez um dos romances mais lembrados com música seja o de Corpo a Corpo. A música Menina Veneno virou febre nacional. Não era só trilha de novela, era fenômeno de rádio, festa e baile. Quem viveu aquela época sabe. Essa música tocava em todo lugar, a toda hora, estava nas rádios, todo mundo cantava e vários outros artistas a gravaram desde então. Existia algo que as novelas faziam muito bem: misturar música brasileira com hits internacionais. E daí vinham os famosos LPs nacional e internacional, com capas personalizadas com o casal famoso da novela, com o galã ou a mocinha na capa e o nome da novela escrito em letras garrafais. Se dessemos sorte, ainda vinha o pôster com as letras da música na parte de trás. Muitas músicas estrangeiras estouraram no Brasil justamente por causa das novelas. George Michael era sempre um dos que tinha música em trilha de novela, Bee Gees, Mariah Carey. Um exemplo que ficou na memória veio em Top Model. A música Tell It to My Heart virou praticamente hino da novela. Vocês lembram de mais algumas que marcou assim? Mas só vale a dos anos 80. Outro caso clássico foi em Cambalacho, que tinha uma trilha cheia de hits dançantes que fizeram o público correr para comprar o LP. Naquela época, aliás, comprar o disco da novela era quase tradição de família. As músicas que sobreviveram ao tempo viraram cult, como eu costumo dizer nos vídeos. Porque nos anos 80, novela não era só entretenimento. Era quase um ritual, a família reunida na sala, o jantar acontecendo ao mesmo tempo e a música da abertura anunciando que mais uma história ia começar. Talvez seja por isso que até hoje, quando a gente ouve algumas dessas músicas, a memória volta inteira. A sala de casa, a televisão antiga, os comentários no dia seguinte na escola ou no trabalho e aquela sensação boa de acompanhar uma história junto com o país inteiro. Agora eu quero testar a memória de vocês. Qual novela dos anos 80 você nunca perdia por nada? Qual música de trilha sonora te leva direto de volta para aquela época? Algumas trilhas dos anos 80 ficaram tão marcadas que hoje, décadas depois, continuam ligadas às novelas e trazem as lembranças dessas mesmas sempre que tocadas. Entre as mais lembradas estão Uísque a Gogô, Começar de Novo, Sonífera Ilha, Menina Veneno. Essas músicas não ficaram presas à novela, elas atravessaram o tempo, viraram trilha sonora da juventude de uma geração inteira. E você, lembra de alguma que tá faltando aqui? Conta aqui nos comentários, porque uma coisa é certa: os anos 80 podem até ter ficado no passado, mas as histórias, os personagens e principalmente as músicas, essas continuam vivendo na memória de quem teve a sorte de viver aquela época. A verdade é que os anos 80 foram uma década cheia de memórias. Foram as novelas que paravam o Brasil, as músicas que tocavam no rádio o dia inteiro, os discos de trilha sonora que a gente queria ter em casa, aquela sensação de que o país inteiro estava vivendo as mesmas histórias ao mesmo tempo. Mas quando a gente olha para trás, percebe que aquela década também foi marcada por acontecimentos muito fortes. Histórias que começaram de forma simples, quase silenciosa, e que de repente ganharam as manchetes do país inteiro. E talvez nenhum desses acontecimentos tenha sido tão chocante quanto o que aconteceu em Goiânia, em 1987. Um episódio que começou dentro de um prédio abandonado, com um aparelho esquecido e uma luz azul que parecia até bonita, mas que acabaria se transformando em um dos acidentes radiológicos mais graves da história.
o episódio que ficou conhecido como Césio 137 de Goiânia. Uma história real, surpreendente e que até hoje impressiona quem descobre como tudo aconteceu. E é sobre isso que iremos falar no próximo vídeo. Continua com a gente neste túnel do tempo de curiosidades. Até a próxima!